Olá, você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, aqui em Pernambuco. Se você está aqui pela primeira vez, eu lhe dou as boas-vindas e lhe convido já a seguir o nosso canal aqui do YouTube, ativar as notificações para que esse conteúdo e os próximos possam estar sempre chegando para você quando a gente estiver lançando. Eu sou Viviane, né? E dou as boas-vindas também às nossas palestrantes, nossas debatedoras, né? Essas que vão participar da conversa, que é a Fábia e a Janete, né? Nossas colegas lá, nossas amigas do GESP. As boas-vindas a Janete e a Fábia. Sejam bem-vindas a mais um capítulo aqui de estudo do livro o Reforma Íntima Sem Martírio, que a gente vem, né, abordando ao longo, né, desses programas, todos os capítulos desse livro, né, seguindo aí o pensamento aí da Hermância. Esse livro, ele é uma psicografia do Vanderlei Oliveira, pelo espírito da Hermância Dufour. A Hermância traz um conteúdo bacana, quem não leu ainda e puder ler, eu aconselho. Bem-vinda, Fábia, bem-vinda, Janete. Muito bom estar de volta aqui com vocês, com você, Viviane, com Janete, nessa proposta de trabalho, que é levar, né, esses ensinamentos da Hermância Dufour, diante desse livro magnífico, que é o Reforma Íntima Sem Martírio, né, sabendo que esses ensinos estão ali disponíveis para o nosso aprendizado, para a nossa meditação no dia a dia, né, para que a gente possa ser pessoas felizes, né, sem o martírio da busca do progresso espiritual. Olá, amigos, internautas, pessoas que nos assistem, que nos veem. É um prazer sempre estar aqui, né, com a nossa amiga Fábia, nossa amiga Viviane, que são componentes também do Grupo Espírita Esperança, do qual nós fazemos parte, e com esses temas maravilhosos, né, temas que têm feito com que a gente reflita, com que a gente avance, a gente se descubra, se redescubra. Então, são temas que são abordados, a gente conversa sobre eles, e tem sido momentos de muito aprendizado. Esperamos colaborar, contribuir de alguma forma para esse aprendizado que é nosso, não é só de vocês, é nosso. Pois é, meninas, e o capítulo de hoje, né, nós vamos estudar, o título dele, né, é Ícones, né, a Hermância, né, traz aqui uma reflexão sobre a idolatria, sobre modelos que nós seguimos, né, ela aborda muita coisa, né, e deu esse título aí de Ícones, né. Estamos assim, o que ela começa já falando sobre o homem, né? O ser integral. E eu gostaria que vocês pudessem estar colocando para nós, para quem está nos assistindo, o que seria esse ser integral conceituado aí pela Hermância no capítulo de hoje. O ser integral é aquele ser que se une. Normalmente nós temos o hábito, nós convencionamos, nos costumamos ver como um ser ímpar somos, mas um ser, analisar só uma parte do nosso ser, às vezes nós esquecemos, na maioria das vezes, que somos seres espirituais, somos seres, né, físicos, então a gente tem que se olhar nessa amplitude, né? O ser integral é o ser na sua completude, né? A integração de todas as partes de um todo. Então, é importante que a gente não esqueça disso, que a gente não só cuide do corpo. Há pessoas que só se veem como uma pessoa física, né? Esquece que tem o seu lado espiritual. Também não é correto a gente se ver só como um ser espiritual. A gente tem que saber que nós estamos na carne e que o corpo faz parte disso. Então, quando o ser integral que a irmã se fala é essa completude de todas essas partes que constituem o homem e que são importantes, e é necessário que a gente tenha essa visão, né, mais estirada, vamos dizer assim, mais completa daquilo que nós somos. Lembrando
Só Tem dando complemento. uma ênfase aqui sobre o que Janete colocou, a gente tem que lembrar que, como seres espirituais que somos, né, então esse lado espiritual ele não pode ser esquecido. Né? Normalmente, na nossa vida diária, a gente só lembra de vivenciar a vida do físico, do corpo físico, das dificuldades, né, das necessidades do corpo físico. Mas somos seres que têm inteligência, somos seres racionais, somos seres espirituais, somos seres emocionais. E tudo isso, né, o ser integral, ela busca a integração de todas esses sentidos, né? Todas essas áreas, para que a gente não tenha uma área mais desenvolvida que a outra, né? A gente não pode ser só razão e a gente também não pode ser só emoção. A gente tem que estar bem balanceado nesses dois sentidos para que a gente busque essa completude. Esse conceito que ela traz, né, do ser integral, né, que a gente precisa se olhar como um ser material, um ser físico, um ser espiritual, né, ela traz também que nós somos feitos, né, de perfeições e imperfeições, de luz e sombra, não é? E devemos, né, entender isso, primeiro, que nós somos feitos, faz parte do nosso ser integral as nossas imperfeições também, as nossas sombras, né? E comumente, né, nós temos como chama, a mania, né, o modo de agir, de tentar esconder o que é sombra, eliminar o que é sombra, ou dizer que não tem, ou se iludir, acreditando que não existe. Minha gente, dá para a gente eliminar nossas imperfeições, nosso lado sombra? Não, porque não se elimina o todo, né? A parte sombra, ela tem que ser esclarecida, ela tem que ser acolhida. E ela nunca vai ser eliminada de nós, porque faz parte da nossa história espiritual. Então, ela vai estar ali. Só que, à medida que eu vou reconhecendo o meu lado sombra, eu posso ir iluminando esse lado sombra. Tem até um outro livro de Hermance Dufour, que ela faz uma meditação muito linda, quando ela diz que a gente... o acolhimento ao nosso lado sombra, né? Porque este lado sombra somos nós. Na integridade, somos nós. Então, não tem como a gente simplesmente desprezar o nosso lado sombra. A gente tem que compreender, acolher e iluminar, né? Nessa caminhada espiritual aí que ainda é muito longa para todos nós. A gente está só no começo. Então, não dá para simplesmente passar uma borracha nesse lado sombra e deixar tudo para trás. Não. Esse lado sombra, ele faz parte de nós. Ele está na nossa integridade. E, para isso, a gente precisa, sim, desse trabalho de iluminação do nosso lado sombra. Inclusive, ela fala que a gente não deve usar o termo, né, eliminar. Eu lembro que há muito tempo, quando eu adentrei na doutrina espírita, eu ouvia muito o termo matar o homem velho. Isso, confesso que me assustou, mas eu era muito jovem e eu disse, olha, eu estou aqui, as pessoas sabem mais do que eu, pessoas são mais antigas, são mais velhas, mais experientes, então elas sabem o que dizem, então vamos meter a foice nesse homem, velho. Vamos derrubá-lo para ficar só como se tivesse um homem bom e um homem... Que é, na realidade, a irmã diz que a vida é uma dialética, né? Nós temos o lado sombrio e o lado luz, é claro, mas ela diz que a gente não deve usar o termo eliminar. É equívoco dos grandes dizer para matar o homem velho. Ela diz que nós devemos integrar, o termo deve ser trocado por integração e não eliminação. À medida que a nossa luz se expande, essa sombra se integra na luz e vira luz. Né? Isso é o que é interessante. Não, essa sombra, ela nos ajuda, a partir do momento que a gente se descobre, que a gente vê essa sombra, a gente aceita, acolhe, e a luz, quando aumenta, ela abrange essa sombra. Então, esse deve ser o processo de evolução do homem, de crescimento do homem, não de matar, de exterminar, de extinguir. Né? Então, isso é muito violento.
né? Você matar o homem velho. Depois, quando eu tomei consciência disso, eu vi quanto é violenta essa forma de pensar, né? Essa questão de matar esse homem velho. Então, aí nasce um conflito, que você passa a não aceitar esse homem velho, que chama, esse lado sombra, ele é rejeitado, e aí começam todas essas nossas dores, nossos conflitos, porque a gente não quer conviver, não quer aceitar que existe esse homem, esse lado sombra, e a gente rejeita de toda forma. Então, isso é muito doloroso, e eu acho muito, muito bom, muito pertinente essa colocação dela, como ela disse. O termo a ser usado não é o de eliminação, sim de integração, porque esses lados complementares. E à medida que você integra, né, esse lado sombra que você ilumina, você compreende o erro, né? Onde foi que eu falhei? Por que essa sombra, nesse momento da minha existência, foi mais eficiente, né? Foi mais robusta do que o meu lado luz? Então, à medida que eu acolho esse lado sombra, que eu ilumino esse lado sombra, a tendência é que eu não erre mais. Porque aquele momento, aquele erro, né, ele vai fazer parte da minha história. E eu não vou mais criar. Porque esse acolhimento eu já fiz. Esse entendimento eu já tenho. Talvez o grande erro que nós temos, né, é que ao integrar, né, assim, a gente não costuma integrar, a gente quer eliminar. E nós queremos também a mudança instantânea. Queremos ser pessoas melhores, pessoas perfeitas, da noite para o dia. Lê uma obra e diz, não, agora eu já vou ser a pessoa melhor, né? E quando a irmã se faz esse convite, né, de integrar, é primeiro você reconhecer que você também é sombra, não é? E aos poucos, você entendendo tudo isso, é que vai começar a surgir as mudanças efetivas, né? A mudança de dentro para fora, não é isso? Sim. A partir do momento que a gente não aceita essa dialética, a gente quer ser uma coisa só. Né? Ou eu sou bom, ou tu é bom ou ruim. Né? Tu é luz ou tu é sombra. Não existe um meio termo. Então, a gente, a partir desse momento, a gente se enxerga assim, faz tudo para querer ser luz, cria padrões, né, convenções, e para tudo para satisfazer essa ilusão de que a gente é portador, todos nós, né, em graus diferentes, mas todos nós. Mas a gente tem que saber que, a partir do momento que a gente tem essa visão de dialeto, então a gente começa a aceitar e a gente vê que é uma coisa gradativa. Essa integração, ela se dá de forma bem gradativa mesmo, principalmente na nossa condição hoje, habitantes do planeta Terra, que é um planeta de expiação e prova, onde o mal persiste, onde o mal se sobrepõe ao bem, né? A ignorância se sobrepõe ao raciocínio, à lógica, ao bom senso, enfim, a valores que são necessários para que a gente avance. Então, a gente tem que ter outra coisa que também me aperreava muito, me agoniava, me angustiava muito, era essa pressa de querer ser boa, ser uma pessoa perfeita de uma noite para outra. Então, a gente tem que ter paciência e saber que nós vamos cair muito ainda, caímos sempre. Esse lado sombra, ele é persistente, ele é grande, ele é, né? Ele se sobrepõe mais do que o lado luz, mas, assim, hoje a gente tem que ter, a minha visão é a visão de que eu tenho que ter paciência comigo mesmo, com a digital, com a minha sombra, e saber que eu tenho que ter urgência, né? Eu não posso, baseado nisso, eu me acomodar e dizer, um dia eu vou, isso a gente faz, mesmo que não se der fazer, mas a gente faz já. Né? Então, vai devagar, mas a gente saber que esse lado luz, ele avança gradativamente. E uma coisa importante que a Fábia disse, essa questão do desconhecimento, dessa sombra, é a gente se conhecer, porque quando a gente nega, a gente desconhece. A gente não quer saber, a gente não quer saber por quê. A irmã fala muito nisso aqui, e você descobriu o porquê. Por que eu estou assim? Por que eu faço isso? Por que eu estou sentindo isso? Né? Porque esse lado sombra, como ele se manifesta em mim? De que forma? De que forma eu posso avançar na luz? Então, são questões racionais, né? Que aí acompanha essa fé racional, que também ela vai abordar sobre isso. Então, essa racionalidade vai me permitir
me conhecer, conhecer esse lado sombra e trabalhá-lo. Porque se eu desconheço, se eu ignoro, se eu rejeito, eu desconheço, e então ali ele fica e eu não sei por quê. Então é importante que a gente tenha essas noções de que não vai ser de hora para o dia que a gente vai, né, fazer essa integração não ia falar já eliminação, a gente, né, fala tanto em eliminar que a gente fica no automático, não eliminar, mas a partir do momento que a gente conhecer esse lado sombra, a gente vai fazer com que ele se integre ao lado luz e, né, tudo vire luz. Então é importante saber que a gente tem pressa, mas não tem que ter essa pressa de passar por cima de tudo e não ter paciência e se angustiar porque não mudou, porque caiu. Aí eu caí ontem, então eu sou não presto, eu sou ruim, minha fé é fraca, eu não sou uma pessoa digna, né, de estar no espiritismo ou em qualquer religião. Não, a gente tem que ser bondoso com esse lado sombra. Ela vem falar que durante esse processo de integração do nosso lado sombra, das nossas imperfeições, ela vem definir o que seriam os estereótipos espíritas que nós construímos ou que nós aprendemos ao longo do nosso caminho, da nossa jornada. Você poderia explicar, Fábio, o que seriam esses estereótipos que ela menciona no livro? Os estereótipos são modelagens, né? Modelos, pessoas que a gente passa a admirar dentro, e aí trazendo para a nossa realidade espírita, dentro do espiritismo. São pessoas que a gente elege como nosso modelo, assim, né? Então, um palestrante, um espírito, um médium importante, e aí a gente tenta pautar a nossa conduta como se fosse a conduta daquela pessoa. São estereótipos, são modelos que a gente busca seguir. E aí começa a tentar se identificar com aquela pessoa de tal forma que a gente quer expressar tudo o que ela faz, todos os sentimentos, todas as reações, todos os gestos, né? Então, nessa busca de um modelo para que a gente se sinta melhor, para que a gente se sinta que está evoluindo, né? Então, eu idealizo uma visão de mundo para mim, eu elejo uma pessoa como sendo o modelo que eu quero seguir, e aí aquela pessoa está bem próxima de mim, né? Porque está aqui, está convivendo conosco, e aí eu digo, não, essa pessoa vai ser o meu modelo, vai ser o meu estereótipo, eu quero ser igual a ela. E eu tento imitar o que aquela pessoa faz, né? E aí tem problemas, porque nós não somos iguais, nós temos as nossas singularidades. É o grande perigo, né, nesse processo é a idolatria que vai surgir, né, Janete? Pois é, e ele diz que o perigo são as decepções, né, que advêm dessa idolatria. Porque, como a Fábia disse, cada um é um. Todos nós somos diferentes. É claro que a gente tem muitas pessoas que a gente deve se espelhar, mas se espelhar é diferente de idolatrar. Então, a gente passa a viver o outro, como se fosse o outro. A gente negando o que somos, né, rejeitando o que somos, esse lado sombra, a gente cria esses estereótipos. Fulano, um missionário, fulano é um bom palestrante, é um conhecedor, né, da doutrina ou de qualquer outra denominação. Então, a gente passa a ver aquela pessoa como uma pessoa que é dona da verdade, tudo que aquela pessoa falar ou fizer é o que realmente tem que ser, e a gente passa a viver como se fosse aquela pessoa. Então, cria esse estereótipo, a gente, olha, quero ser igual a fulano, então, mais na frente, como fulano é passível de erro, porque também está no mesmo patamar, às vezes em escalas diferentes, que a gente sabe que somos iguais, mas a gente sabe que cada um tem uma história, né, uma vida. Mas aí vem as decepções. Olha, que o grande perigo é isso. Você vem a decepção de olhar, depois que você cria esse estereótipo e adora, idolatra, e você vê a pessoa cair e você se magoa, você se decepciona. E eu vi muito ao longo desse tempo que eu estou no espiritismo, eu vi muito. Inclusive, acontecia comigo. Quando eu olhava uma pessoa que eu dizia, fulano é um palestrante espírita, quando a pessoa está falando, está explanando, você olha, fica balançando a cabeça que sim, que sim. Então, aquela pessoa é correta. Então, mais tarde, ali, você fulano fez isso, ou disse isso, e você, né, cria aquela decepção. Fulano é uma pessoa missionária, uma pessoa, né, tão benquista, uma pessoa tão conhecedora do evangelho, que fala,
né? E vem outra questão, né? Fala e não faz, que também a irmã se aborda muito isso aqui, né? De a gente exigir que o outro viva o evangelho, que o outro esteja, porque é palestrante, porque é espírita, ele viva, então vem a decepção. Então, isso é muito perigoso. Ela disse que o perigo é esse, essas decepções que a gente vai ter lá na frente, porque todos nós somos passíveis de erro, todos nós somos desequilibrados. Somos Não pessoas. só a decepção com o outro, né, Janete, mas consigo mesmo. Porque à Sim, medida que você copia o outro, você quer sim. copiar, você quer ser igual, você não vive a sua emoção. Você Né? não vive, é verdade. E em algum momento a vida vai te desafiar de tal forma que você não vai conseguir manter aquela máscara, aquele estereótipo, aquele ideal, porque você ainda não é aquele ideal. Pois é. Né? E aí vem também a decepção consigo mesmo e vai achar que o erro está no princípio, ou seja, na religião, nos princípios da religião, e vai se revoltar com a religião, pensando que o problema está ali. Mas não, o problema está em você, porque você ainda não conseguiu construir em si os princípios necessários e balizadores da sua vida e do seu desenvolvimento espiritual, porque você ainda não se conhece. À medida que você conhece realmente as suas emoções, à medida que você está o tempo todo se interrogando, né, o porquê de cada coisa, de cada reação, isso sim é consistente. E quando o desafio vier, você não vai se decepcionar, porque você sabe que você está em construção, eu estou me aceitando, eu sei que eu ainda não sou daquela forma. Né? Ter um modelo, seguir um modelo, não é ruim. O problema é você se ancorar tanto neste modelo e esquecer de viver o que você realmente sente. Ela fala nesse capítulo que pessoas virtuosas e missionárias são raríssimas, né? Quando eu li esse trecho, eu me lembrei, talvez o Chico era uma pessoa virtuosa e missionária. Então, ela vem dizer, né, que é fácil identificar se a pessoa é virtuosa e missionária, né? Porque quando você vai realmente, né, questionar, né, as características daquele modelo que você escolheu, você vai ver que são pessoas comuns como nós, cheias de sombras também, não é que essa virtuosidade não existe. São pessoas com o ego inflado, são pessoas vaidosas, né? Então, são pessoas raras, as virtuosas e missionárias, e a gente precisa ter muito cuidado com esse processo de idolatria, né? É importante também pontuar aqui que a irmã, se ela fala aqui para a espírita, mas que isso acontece em qualquer tipo Sim, de sim. religião ou sei lá, de filosofia que se siga, né? A gente vê isso em todos os setores, né? De todas as religiões, no espiritismo, no cristianismo, no catolicismo, enfim, em todos. E é muito perigoso. A gente está vivenciando hoje momentos que a gente começa a ver notícias, né, dessas pessoas, né, os virtuosos, os, os ídolos, nossos ídolos, muitas vezes, envolvidos em escândalos muito doentis, né, crimes sexuais, em outras coisas mais, né, de corrupção, de outras coisas mais. E nós devemos ter o grande convite que eu vi nesse capítulo é a gente poder raciocinar essa fé, é poder olhar para aquele modelo que a gente escolheu e não aceitar tudo como verdade, né? A gente pensar. Ela está convidando a pensar. Pensar o que aquele ali está dizendo, aquela ali está lhe falando. Faz sentido aquilo que está sendo falado? Está dentro do Evangelho? Vamos raciocinar, né? O grande convite que eu senti, né, neste capítulo. A fé raciocinada, não é isso? Isso. O apelo que ela faz, ela chama essa nossa mania de tornar as pessoas ícones, que ela chama de canonização psíquica. Né? Então, a gente elege pessoas que, a nosso ver, são São pessoas extremamente santos. especiais, são santificadas, são pessoas sem defeito. E não são. Né? E não são.
Mas isso é algo que está lá no nosso psiquismo e muitas das vezes as próprias religiões reforçam isso, né? Quando há esse hábito da santificação do outro pelo apelo da religião, da religiosidade. Então, ela nos convida, a irmã, a estar sempre raciocinando o que é que essa pessoa realmente está trazendo para mim de informação. Faz sentido, né? Quais são os princípios da religião que eu abraço? O que ela diz está de acordo com o princípio, né? Quantas e quantas pessoas se dizem cristãs e, no entanto, quando estão no público, fazem a defesa da violência, né? Fazem a defesa da pena de morte. É um ato cristão defender a pena de morte, né? É um ato cristão manter as mulheres submissas. Jesus fazia isso, né? Se a gente tiver que eleger alguém como o nosso verdadeiro ícone, não há outra pessoa a não ser Jesus, porque ele é a grande referência para todos nós. E aí, se a gente trouxer o nosso ícone, né, para a nossa vida diária, a figura de Jesus, a gente não vai errar nunca, né? Porque ali está o princípio vivenciado, né? A valorização das pessoas, o respeito à opinião alheia, o respeito até ao erro alheio. A gente vê isso na mulher adúltera, né? Quando chegam para Jesus com aquela mulher adúltera, ele sai enumerando e dizendo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos ali saíram, foram embora, porque reconheciam que tinham pecado. Então, eu respeito ao erro do outro e o reconhecimento do outro de que errou. Então, assim, a gente não pode eleger um outro ícone para a nossa vida, a não ser esse ícone vivido, vivenciado na realidade do planeta Terra, que foi Jesus. Que é Jesus, porque ele está conosco até hoje, cuida da gente, cuida do nosso planeta. Verdade, muito verdade. Gente, a gente está chegando ao finalzinho aqui. Eu queria que vocês fizessem as considerações aí finais do capítulo que a gente, sobre essa questão, né, dessa idolatria. O que é que ficou de lição para vocês? A lição que maior, que, né, como você disse, é esse convite, essa fé raciocinada, o convite ao autoconhecimento, à autoaceitação, né, desse lado sombra, saber que somos todos imperfeitos, é válido, sim, a gente imitar e querer seguir pessoas de bem. Ela fala aqui, né, que a gente deve... É fácil de detectar esses missionários, esses astros virtuosos, porque uma pessoa que nunca diz que né, ao contrário de pessoas que não são virtuosas e querem ser, se supõem virtuosos e missionários, ao mínimo de contrariedade, eles precisando, né, e querem que as pessoas sempre o exaltem como missionário, mesmo que a gente, não, eu não sou assim, eu sou simples, mas assim, a gente conhece, então é fácil detectar essas pessoas, e a gente, como a Fábia bem falou, com muita propriedade, o ícone a ser seguido é Jesus, né? E a partir do momento que a gente se espelha em Jesus, a gente não precisa de ícones aqui. E repito, a gente pode sim imitar e seguir bons exemplos. Às vezes a gente está numa situação de engano, né, de ilusão, e a gente vê uma determinada pessoa fazer ou dizer alguma coisa, e a gente diz, é por aí, a gente às vezes quer seguir aquilo, isso é válido. Mas essa idolatria, né, e eleger ícones, como a gente costuma ver, então isso não é legal, isso é doloroso, a gente cria expectativas e depois a gente se decepciona. Então, a grande lição é essa, a gente ter essa fé raciocinada, perguntar por que sentimos, como sentimos, descobrir, né, na nossa intimidade aquilo que vai no nosso coração, no nosso emocional, para que a gente possa avançar. Só assim é que a gente vai avançar de forma saudável e correta. Essa é a lição que a irmã se deixa para nós. Que a gente possa, sim, se inspirar em boas atitudes, em bons propósitos, né? Acho que tem muitas pessoas que têm bons propósitos. Essa inspiração, ela é saudável, mas que a gente possa eleger, sim, como ícone da nossa vida, é o primeiro, sem segundo nem terceiros,
que é Jesus. Gente, muito obrigada pela participação de vocês duas. É sempre um prazer ter vocês comigo aqui, conversando sobre esses temas maravilhosos que a irmã se traz. Eu queria convidar você, internauta, que está nos assistindo, está acompanhando, né, essa série de programas que fazemos com tanto carinho, para, se você gostou, dar um like, compartilha com um amigo, fala do nosso programa para outras pessoas, leva esse tema que a gente conversou aqui para a sua rodinha de conversa, porque eu tenho certeza que vai enriquecer muito, muito vocês debater, amigos, sobre o tema. A irmã traz ensinamentos maravilhosos. Se você perdeu algum programa, eu peço que assista aos programas anteriores que estão gravados aí na nossa página do YouTube. E agradeço mais uma vez a Janete e a Fábia e até a próximo sábado, se Deus assim permitir. É um prazer. Um abraço a todos os internautas que possam realmente dar o seu like aí e compartilhar com aqueles que tenham interesse nesse assunto. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus nos abençoe. Obrigada pela audiência, pela companhia.